Olá, meus queridos, mais uma vez juntos, mais um dia em que podemos estar aqui gravando um vídeo para vocês. Hoje é dia 20 de abril, terça-feira, são 9h40 da manhã aqui na Inglaterra, onde eu estou, amanhecendo o dia aí pelo Brasil, mais ou menos essa hora aqui na Portugal, Espanha, Guiné-Bissau, Cabo Verde e outros lugares que estarão acessando esse vídeo, mas a gravação é feita agora. Então você pode acessá-lo no tempo oportuno, seria bom dia, seria boa tarde ou seria boa noite. O importante é que mais uma vez estaremos juntos, compartilhando uma passagem das Escrituras Sagradas para crescimento espiritual das nossas vidas, para aprendizado, para estarmos nos aproximando de Deus, que é a necessidade, afinal de contas, né? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. No vídeo passado houve um problema aqui no computador, ele travou e perdi a parte final, né, do que estava sendo compartilhado, e aí tive que fazer um pequeno acréscimo, né, um segundo vídeo pequenininho de uns 2 minutos mais ou menos, mas se perde um pouco a coisa, né? A mensagem conseguiu ser passada, né, integralmente. Normalmente é aquela parte final em que eu dedico alguns instantes para estar exortando, né, para estar animando as pessoas a prosseguirem conosco. Então, passado isso daí, alguns problemas acontecem, às vezes o cachorro late, às vezes toca o carteiro aqui na porta e pode ser que tenha que interromper, mas funciona assim. O importante é que a palavra é dada, a mensagem é trazida, nós crescemos, nós somos edificados cada vez que falamos das coisas de Deus, relatadas na Bíblia Sagrada naturalmente. Um dia muito bonito aqui, o sol totalmente azul, o céu, perdão, totalmente azul, deve estar uns 8, 9 graus aí fora. Na parte da tarde deve chegar uns 13, 14. Já estamos entrando na primavera aqui e temos que aproveitar, porque aqui o céu quase sempre está fechado, está nublado, né? Está cinzento. Mas vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo novo. Está no Evangelho de Lucas. Quem tiver uma Bíblia e quiser acompanhar com a Bíblia, acompanhe, se não anote e depois, com calma, após o vídeo, faça suas considerações, leia o capítulo inteiro. Nós sempre trazemos alguns versículos, né, para a história ser conhecida, ser embasada, mas o importante é você conhecer o capítulo inteiro, o contexto em que aquilo ali foi feito, foi dito, né, para que nós possamos assimilar melhor, aprender melhor esse ensino da palavra de Deus. Né? Glória a Deus pela oportunidade que nós temos, que eu tenho, né, de estar aqui com vocês, de estar compartilhando essa palavra. Ela já foi compartilhada no culto da nossa igreja na semana retrasada e culto online. No próximo sábado, agora, dia 24, nós voltamos para a igreja, vamos voltar a ter um culto local, é algo especial. Estamos um pouco ansiosos por causa disso daí. Quem puder estar orando para que o Senhor cuide, né? Que tudo aconteça dentro das regras, porque ainda existem muitas regras. O grupo de louvor, por exemplo, vai cantar, mas a congregação não pode cantar, tem que ficar sentada, não pode, tem que ter o distanciamento social, tem que estar de máscara, aquelas regras, né, que as autoridades impõem, que nós temos que obedecer pelo princípio bíblico, né, o princípio da autoridade. Mas estejam orando, porque vai ser um tempo novo. Vamos voltar depois de um ano para o templo, nosso templo, né, na nossa congregação, e eu tenho certeza que Deus proporcionará minutos, né? Também só pode 1 hora de culto. Normalmente nós temos 2 horas, né, entre começar, louvor, etc. Mas será apenas 1 hora. Mas é assim mesmo, nós temos que nos adaptar às circunstâncias que ainda são muito difíceis, principalmente aí no Brasil. Temos orado muito pelo Brasil, pedido ao Senhor muita misericórdia. Os tempos aí estão muito difíceis, muitos parentes, familiares de irmãos nossos daqui, conhecidos, perderam a vida. É um momento muito triste, né? Que se encontra. Não só o Brasil, o mundo todo, né? Aqui melhorou muito aqui na Inglaterra, mas também nós já tivemos momentos muito difíceis, ainda aqui na França, em alguns lugares da Europa, principalmente no leste europeu, também com muita dificuldade. A Índia explodiu também agora, esses dias, né? Enfim, são as intempéries da vida, né?
temos que estar preparados, porque um dia podemos ser alcançados por ela. Nós ou alguém da nossa família, algum do nosso meio. Então, temos que estar preparados com Deus. Mas vamos à nossa mensagem de hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção, abrisse a sua mente e abrisse seu coração, porque é algo que pode trazer muito positivo para a tua vida. Evangelho de Lucas, como eu falei, o capítulo 12. Lucas, ele é um dos autores do Evangelho, o próprio nome Lucas. São 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos eles são chamados de sinóticos, porque eles têm são parecidos, né? São semelhantes. Então, João é um pouco diferente, né, dos outros evangelhos. Mas quase todos relatam a vida de Jesus, né? O pouco tempo que se sabe do seu ministério, dos 3 anos principalmente, que ele exercita aqui na Terra. E Lucas, ele é um médico de origem, né? E se junta ao grupo, né, depois e escreve não só esse evangelho com seu nome, mas também o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas também. Então, Lucas, no capítulo 12, nós vamos tratar aqui de um tema muito importante na nossa vida, que é ligado às finanças, é ligado à riqueza, e vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Lucas, capítulo 12, o verso 13, diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, esse homem, ele está se dirigindo a Jesus, chamado de mestre aqui nesse texto, nessa passagem. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem foi que fez isso? Né? Antigamente, os rabinos, era uma tradição, eles eram chamados nessa hora de herança, de partilhas de bem, etc. Eles eram que davam opinião, palpite, orientação. Era um grupo, né, de estudiosos, né? Então, eram eles que faziam isso. Mas quando a pessoa se dirige a Jesus, ele pergunta, né? Quem me constituiu juiz para essa causa, né? Então, lhes recomendou, Jesus recomenda aquele homem e os que estavam ali assistindo, ouvindo aquele diálogo, né? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, cuidado, primeiro, é um alerta, e esse alerta serve para o dia de hoje. Muitos de nós, eu e vocês, às vezes nós corremos através da riqueza, atrás da riqueza material. Não que a riqueza material seja pecado, vamos assim dizer. Não. Só que quando você põe o teu coração na riqueza material, principalmente no dinheiro, aí a Bíblia condena. A Bíblia fala bem do dinheiro, fala bem da riqueza. Mas o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. E se você olhar à sua volta, do seu conhecimento, do seu local, da sua cidade, muitos problemas que acontecem com famílias é por causa do dinheiro. Não só do excesso, às vezes até da escassez, mas principalmente do excesso. Porque as pessoas se tornam cegas por causa dele. O amor ao dinheiro, ele cega. Né? Não te deixa ver outras coisas. Né? Te faz desviar dos caminhos que normalmente você segue. Então, a advertência de Jesus, primeiro, fala da avareza, né? Não guardai-vos de toda e qualquer avareza, ou seja, juntar para você, pegar aquilo dali, esconder, guardar, não ajudar os outros, né? Não fazer o bem ao próximo. Então, guarde-se disso. Não caia nessa tentação, vamos assim dizer, porque isso daí não é bom para você. Nós vamos ver no final do texto o que é que a palavra fala, né? O que é que ela nos alerta, né? O que é que ela corrige o rumo das nossas vidas. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Às vezes nós também valorizamos as pessoas de acordo com seus bens, com as suas posses. Isso é errado. Deus olha o coração. Deus não olha a conta bancária. Deus não olha as escrituras de casas, vamos assim dizer, nem os carros. Deus não olha nada disso. Os títulos, né, de doutores, o saber, a ciência de cada um. Não. Deus abençoa, Deus se alegra,
Mas Deus não olha, não faz diferencial. E às vezes nós fazemos entre pessoas e pessoas por causa dessas circunstâncias, das suas riquezas materiais, né, da sua posição social. E isso engana, isso é enganoso. Isso nos leva, às vezes, a caminhos que não são bons de percorrer. Isso nos faz cometer erros de avaliação, né? E foge totalmente do parâmetro da palavra de Deus. Aqui Jesus está dizendo, a vida de um homem não consiste na abundância do que ele tem, dos bens que possui. E ele vai fazer a seguir, vai trazer uma parábola, vai contar uma história, uma lição, vai dar uma lição para que as pessoas fiquem atentas, porque vai usar, né, daquilo que existe no dia a dia do mundo. Né? Ele vai mostrar através de exemplos que estão ao nosso alcance, ao nosso redor, para que possamos ser melhor orientados nessas horas. Não que, veja bem, nós não possamos querer a riqueza, desejar, pedir até em oração bens materiais. Sim, nós podemos fazer isso. O que Jesus está nos ensinando e o que a Bíblia nos ensina de uma maneira em geral é que nós não coloquemos apenas isso no nosso coração. Apenas esses detalhes da vida, né? Correr, né? Viver apenas para ganhar dinheiro. Muitas vezes nós tivemos problemas com famílias porque num determinado momento começou a trabalhar um pouco mais, a consequência é naturalmente ganhar um pouco mais, mas por causa disso, aquilo ainda era pouco e trabalhou tanto que já não tinha mais tempo para as coisas de Deus. Trabalhava inclusive nos finais de semana, né? E não tinha tempo, né, para dividir até com a própria família, até com as coisas de Deus, né, as atividades da igreja, não só os cultos de final de semana, mas outras atividades que tem, né? Então, lógico, há uma ordem, né, que nós orientamos, nós ensinamos às pessoas, né? É Deus, família, trabalho e igreja. É como se fosse a consequência. Deus lá em cima é o top, né? Porque quando você está com Deus, está bem. Quando vocês estão em Deus, a família vai bem. Quando você está com Deus e a família vai bem, normalmente o trabalho caminha bem, qualquer que seja a sua atividade. E, finalmente, a igreja. Então, essa ordem ela não pode ser invertida porque vai começar a trazer desequilíbrio, né? No relacionamento familiar, desequilíbrio no trabalho, desequilíbrio nas contas pessoais das pessoas. Tanto desequilíbrio para cima como para baixo. Nós não podemos achar que ganhando mais, tendo riquezas maiores, mais bens, possuir mais bens, nós vamos estar melhor. Não, muito pelo contrário. Vem com eles as preocupações, os riscos, né? E toda uma série de fatores. Então, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, nós estamos falando aqui da parte de riqueza, da parte material, mas em todas as áreas da nossa vida, ele é fundamental para que andemos melhor, né? O equilíbrio no relacionamento, no tratamento com as pessoas, o equilíbrio com as coisas do corpo, da saúde, da alimentação, o equilíbrio na área sexual, o equilíbrio na área financeira, né? Tudo isso no nosso dia a dia depende de um equilíbrio, para que não haja, né, nem corra para um lado nem para o outro lado, e com isso desequilibre a nossa caminhada e traga problemas. Às vezes problemas que podemos resolver facilmente, mas às vezes são problemas muito sérios que nós temos e que podem trazer danos aos relacionamentos, quer na área familiar como na área de trabalho, na área da própria igreja, né, socialmente falando, na comunidade, etc. Então nós temos que estar atentos para isso daí, para não nos iludirmos, né? E achar que ganhar mais significa que será melhor. Não, nem sempre será melhor. Nós temos que ter muito equilíbrio com isso daí. E vamos agora à parábola, né? Que Jesus ensina aquele grupo de pessoas que estavam ali com eles. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então aqui ele dá exemplo de um homem rico. Ele já era rico, mas esse campo produziu em abundância. Veja bem, é rico, mas produziu com tanta abundância que o verso seguinte fala que ele não tinha onde recolher os seus frutos. É uma safra maior, vamos assim dizer, né? Então, o celeiro dele
ele era capacitado para recolher, vamos dizer, 5, 6, mas a safra ia dar 8, 9, né, toneladas, vamos assim dizer. Então ele não tinha onde colocar a safra. E aí começa o primeiro problema com as riquezas da vida, né? Quando a gente começa a ter demais, a gente às vezes não sabe e não está capacitado para poder fazer com que essa riqueza prospere, não só nas nossas vidas, mas também em aqueles que nos cercam. Então veja, compreenda o que diz a palavra de Deus com as coisas, o ensino que Jesus está dizendo para aquelas pessoas e que serve para o nosso dia de hoje. Então a preocupação dele era aonde eu vou colocar, né, essa minha safra, se eu não tenho lugar para colocar. Será que ele não poderia distribuir um pouco disso? Dar hoje, né, para, vamos dizer, as organizações não governamentais, as ONGs, né, as charities, nós chamamos aqui, né, as caridades, né? Será que ele não podia ajudar as pessoas, né, de uma associação, de uma favela, de um bairro pobre? Será que ele não podia fazer isso com a safra? Se o celeiro já estava cheio e não tinha onde colocar mais, será que ele não poderia distribuir isso daí? Né? Esse é um grande ensino que nós temos para a nossa vida. Nós temos que ser solidários com as pessoas. Há muitos anos atrás, vou contar uma história rápida, eu vi um relatório, não sei se da ONU ou de algum outro organismo desse mundial, em que dizia que se cada um de nós dessemos $5 da nossa renda, né, eles falaram, era dolarizado tudo, né, era a moeda, né, do mundo, né, comercial, não haveria fome na terra. Meu querido, minha querida, nós não temos ideia de quantas pessoas passam necessidades por falta de alimento no mundo. Fome mesmo. Muitos morrem por causa disso daí, das consequências de ter um corpo não alimentado, as doenças, né, que se associam, né, a esse corpo por falta de alimentos. Então, esse relatório falava, acho que era em torno de $5, se cada um que trabalhasse desse $5 da sua renda, e pode ser pouco para né, para uma vez $5, mas você multiplica as pessoas que trabalham e têm condições de fazer isso, não haveria fome na terra. Então esse homem rico aqui passa por esse estudo, vamos assim dizer, né? Porque ele tinha muita coisa, né? A safra dele era muito grande, ele já tinha muito produto, né? E não tinha onde colocar o que vinha a caminho, né? A nova safra, o que seu campo produziu com abundância, com a bênção. Às vezes Deus dá a bênção para ver o que a pessoa vai fazer com ela. Deus às vezes nos coloca na mão coisas que não teríamos em condições normais, financeiramente falando, para nos mostrar o que faríamos com isso, qual o destino que daríamos. Usaríamos para nós, sim, é para usar para nós, usaríamos para obreiros, para a obra de Deus, usaríamos para projetos, etc. Então é muito importante nós estarmos conscientes daquilo que nós temos, do que nós podemos fazer com isso. E principalmente quando na abundância não nos esqueçamos daqueles que estão padecendo necessidades. E segue a palavra de Deus. E arrazoava consigo mesmo, né? Onde vou recolher esses frutos? Agora o verso 18. E disse, tomou uma decisão, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruireis maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então o que é que ele ia fazer? Ele ia destruir o que ele já tinha construído, que era o celeiro dele, né? Onde ele já armazenava os seus frutos, ia construir outros maiores para poder guardar tudo isso que ele ia ter nessa nova safra. Quer dizer, teve um trabalho muito maior, né, e menos importante aos olhos de Deus do que distribuir um pouco do que ele tinha, do muito que ele tinha, e principalmente do muito que ia receber com essa nova safra. Poderia ter feito isso sem destruir os celeiros, né? Poderia repartir, poderia doar, poderia ajudar. Nós temos um projeto lá em Guiné-Bissau, o pastor Domingos Té é quem comanda esse projeto, ligado ao Desafio Jovem, no Brasil é conhecido, Portugal também, que ele recupera muitos drogados. Ele recebeu um local, né? Vai em reforma permanente, porque é um país muito pobre, e o governo, por ter dado a ele
esse local, essa terra, esse espaço, começa também a jogar lá, vamos assim dizer, a expressão dura, todo tipo de pessoas com outros vícios, não só das drogas, do próprio álcool, né? Pessoas com problemas sociais graves, pessoas que estão importunando a sociedade, vamos assim dizer. Ele coloca lá nesse centro de recuperação que o pastor Domingos comanda. Nós ajudamos ele. Eu já tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de estar lá com ele e ver as necessidades que ele tem. Nós enviamos uma pequena quantia mensal, outras pessoas ajudam também, mas é uma festa, principalmente. Estou falando disso tudo para dizer, de vez em quando ele manda fotos, organizações, até de outras igrejas, né, de outras comunidades cristãs, de governo, etc., quando enviam doação de alimentos. Então, naquela semana, por exemplo, que chega a doação de alimentos, é uma festa, é um banquete, porque eles têm comida diferente todo dia, um pouco diferente daquele do dia a dia normal. Não precisa ser muita coisa, só vendo para crer. Eu sou aí de Alagoas, né, um estado pobre, a orla é muito bonita, as praias maravilhosas, turistas o ano todo, mas se você vai para o interior, é muita miséria, muita pobreza, como é todo o interior do Brasil, como é toda a África, ou parte dela. Então, o pouco que nós podemos fazer é muito para eles. E essa palavra traz esse ensino. Não destrua o seu celeiro, a sua despensa, né? Para poder ajuntar mais coisas. Distribua o que você tem. Não importa que seja pouco, médio ou muito. Distribua, faça alguma coisa. Uma mão que você estender para uma única pessoa é importante. Para uma família, mais importante ainda. Para uma associação, uma ONG, né? Uma charity, também. Tudo isso é muito importante e agrada a Deus. E Ele pode te dar mais por causa disso, porque Ele vê que teu coração ele é voltado para os outros, né? Isso é muito importante na nossa caminhada com Deus. É muito importante. Ele pode nos abençoar mais, desde que nós colocamos essas bênçãos em favor não só da nossa vida, mas também em outros destinos, em outras necessidades que nós vemos e temos todos os dias da nossa vida diante de nós. E segue a palavra de Deus. Ele vai reconstruir, fazer celeiros maiores para poder armazenar essa safra. E então o verso 19 diz assim: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, tudo isso é ele que está falando. Dentro da parábola que Jesus está ensinando, é esse homem rico que vai ter uma safra superabundante. Celeiro pequeno ele derruba, constrói um celeiro maior. E agora diz, vou colocar tudo dentro do celeiro e terei descanso por muitos anos. Terei prosperidade por muitos anos. E os outros? E as necessidades à sua volta? E as pessoas que ele pode ajudar? Descansa, ele fala, come, bebe e regala-te, ou seja, alegra-se. Esse é o plano dele. Esse é o plano nosso, às vezes. Perdão. Mas não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. De graça recebi, de graça dei. Isso é um verso da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos, nós podemos multiplicar e devolver. Aí entra uma parte muito simbólica da relação do cristão com Deus, que é a oferta, que é o dízimo. Porque Deus nos faz prosperar, mas Ele quer que a obra que nós estejamos engajados prospere também. Então nós devemos investir na obra de Deus. Quando não podemos investir com dinheiro, porque o salário é pequeno, ou estamos sem salários, desempregados, quando não podemos ofertar por dificuldades diversas, nós podemos estar orando, nós podemos estar ajudando, manualmente falando, entende? A ajudar uma família numa mudança, transportar uma carga, fazer o que for. Nós fazemos, eu falei isso para a nossa congregação no sábado passado, no culto, que nós somos um corpo de Cristo, uma congregação abençoadora. Nós ajudamos muito
mudou uma família recentemente da nossa congregação, e lá ia lá um, dois irmãos ajudar a pintar, ajudar a fazer a mudança, etc. Nós fazemos muito isso aqui uns com os outros, né? Chega famílias novas que precisam de ajudas, nós ajudamos, nós nos juntamos, nós ajudamos com móveis, imóveis, eletrodomésticos, tudo que é necessário para uma vida digna. Nós, às vezes, conseguimos com dificuldade, mas fazemos. E isso alegra a Deus e nos conforta também, né? E nos conforta também, porque ouvimos testemunhos maravilhosos de como isso foi importante para a vida de pessoas. O que é pouco para nós, às vezes é abundante, é muito para outras pessoas. Tenhamos essa consciência com tudo aquilo que Deus nos deu. Amém? Mas Deus, verso 20, lhe diz a esse homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja como Deus fala, chama essa pessoa de louca, porque ela está cega. Ela só está olhando para si mesma, egoísta, né? Ela só repara para ela só sabe do problema dela, ela não se importa com o problema das outras pessoas. E isso, às vezes, nós fazemos sem querer, sem nos dar conta na nossa vida. Nós temos que estar policiando, né, o nosso caráter, a nossa personalidade, para não cair nisso daí. Nós julgamos os outros com muita facilidade, nós apontamos o dedo para os outros com muita facilidade. E nós temos que nos prevenir, porque isso não agrada a nós, não nos compete ser juiz, ser acusador. Nós temos o advogado. Sofremos muitas injustiças e quem segue a Jesus sofre um pouco mais ainda. Mas não é por causa disso que nós devemos tomar o lugar de Deus. Às vezes a nossa alma não deixa. Este aqui que está falando para vocês, quando vê as coisas de política, aí no Brasil principalmente, me transtorno. Eu não me domino às vezes. Mas, anyway, vamos voltar para a palavra de Deus, que é melhor. Então Deus já chama essa pessoa de louco. E se hoje, te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Todo aquele trabalho que você teve, de destruir o celeiro, de construí-lo maior, para armazenar mais coisas, para ter riquezas durante muito ano, para beber, comer, para se alegrar, para descansar, para não fazer mais nada. Para quem vai ficar isso daí? Louco. E se pedirem a tua alma hoje, tem um filme, eu já devo ter falado em algum vídeo, porque isso, a frase me impactou, diz assim, a morte não respeita a idade. E é verdade. Normalmente nós, os que estamos envelhecendo, nos aproximamos da morte física, né? Mas às vezes existe a morte de crianças, né? Estamos orando para 3 ou 4 crianças que estão com enfermidades gravíssimas. Crianças, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Jovens. No tempo da polícia aí no Brasil, quantas noites tive que, madrugadas, né, chamar pais, mães, informar-lhes, ir às suas casas para falar de morte dos seus filhos, filhas, em acidentes, problemas de briga, de drogas. É muito duro. Então a morte não respeita a idade. Por isso que o Senhor fala aqui, e se esta noite te pedirem a tua alma? Se esta noite pedirem a tua alma, ou seja, se você morrer essa noite, tudo isso que você fez, para quem será? E tudo que você não fez, quem se lembrará? É importante, não é? É profundo até. Então, a lição é essa. Nós podemos viver, comer, beber, nos alegrar, regalar-te, né, como diz a palavra. Claro, Deus permite isso para todos nós. Só que a gente não pode viver só para isso. Só por isso. É diferente. É diferente. Nós temos que olhar mais para os outros, para os que necessitam, para os que dependem. Às vezes nós passamos por situações lá atrás, também difíceis, e esquecemos que nós somos acolhidos, nós somos ajudados, nós somos suportados, né, assim, financeiramente, em alimentos. Eu passei por isso.
Vivi de cesta básica um tempo da minha vida, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Por desobediência minha, eu tenho essa certeza que Deus permitiu que isso acontecesse. Por desobediência minha na área do dízimo e oferta, não é hora de falar sobre isso. Eu não dei as primícias a Deus. Eu dava, mas não eram as primícias. Não estava no meu coração, não me alegrava com isso. Que lembrança boa eu posso ter disso? Nenhuma. Claro, me arrependi e Deus me fez prosperar a 30, 60, 100 por um, como diz a palavra dele. Porque Deus é bom, Deus é fiel. Mas a lição é para isso, para que não caiamos num erro que muitos caem. E antes que isso aconteça, nós saibamos o que fazer para não desviar o nosso caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, como diz a Bíblia em tantos textos. Porque a morte pode chegar, uma enfermidade pode nos acometer, né, de tal sorte o nosso corpo, que nós não podemos mais usufruir esses bens, essa riqueza. Pense nisso, meu querido, minha querida. Pense nisso. E finalmente o verso 21 do vídeo de hoje diz assim a palavra de Deus: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja bem, é uma parábola que Jesus está ensinando. Ser rico para Deus, para com Deus. Ser rico para Deus não é juntar riqueza. Rico, milionário, bilionário, não. Ser rico para com Deus é ser bilionário, milionário, rico. Para confundir, né, os sábios, não? As coisas de Deus são loucura, diz a palavra, para confundir os sábios. Então, o pouco que nós temos, nós podemos abrir mão de alguma coisa em favor dos mais necessitados, dos mais carentes. Falei desse projeto de Guiné-Bissau. É muito difícil, só Deus mesmo para fazer isso prosperar, caminhar. E os resultados são bons. O pastor Domingos, ele é convidado para alguns países ali ao redor da Guiné-Bissau para dar palestras, para dar dicas, informações, estudos, para que centros de recuperação como o deles sejam implantados, sejam desenvolvidos, porque tem dado certo. Jovens sendo reintegrados na sociedade, jovens que viram pastores até, né? Têm outros empregos, voltam a conviver com a vida social, fora das drogas, fora dos problemas sociais em que eles tinham. Isso por causa do pouco que nós tínhamos e dividimos. Isso por causa do nosso amor pelos necessitados, por aqueles que estão ali à frente, para fazer com que essas dificuldades, essas dores, essas lágrimas sejam diminuídas, sejam minimizadas, e para que essas pessoas possam ter esperança de dias melhores na sua vida. Então, a nossa riqueza é dar. Não dá para entender, né, meu irmão? É difícil, eu sei. Mas para o teu campo prosperar em abundância, como daquele homem que já era rico, ele só vai prosperar se nós tivermos um objetivo para essa abundância que virá em nosso favor. É fácil compreender. Difícil é pôr em prática. Porque nós somos alma. E essa alma que nós temos, que nos faz errar, pecar e outras coisas mais, é essa alma que Deus fala. E se esta noite se pedirem a tua alma, ou seja, e se você morrer hoje, para quem vai ficar isso daí? Que lembrança terão de vocês outros fora do seu pequeno círculo de riqueza e de consumo? Pense nisso, meu querido, minha querida, e as coisas poderão melhorar. Para mim, para você, e principalmente alegrar o Senhor, Deus, que esse é o propósito
em tudo que eu faço, em tudo que nós fazemos na nossa vida. Alegrar a Deus, agradar a Deus. Amém? Abra as tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Ele vai voltar. Estejamos preparados para irmos com Ele para Jerusalém Celestial, para a vida eterna. Amém? Um beijão grande, um resto de semana abençoada. Pegue esse vídeo e passe para alguém da sua família. Pegue esse vídeo e dê para algum conhecido seu. Uma pessoa, uma vida, uma alma que seja alcançada através da palavra de Deus já fará com que o céu festeje. Amém? Um grande abraço, um beijo a todos vocês e tchau!